Oi, eu sou a Simone Peixoto. Eu nasci em Brasília, mas eu vivo em Campinas já há muitos anos. Como artista visual, sempre me interessei pelo desenho e pela gravura, em especial a xilogravura. Mas eu gosto mesmo é de explorar as técnicas, misturando, sobrepondo, criando novos procedimentos que às vezes estão no meio do caminho entre um desenho, a gravura, às vezes até a fotografia. Na minha infância e adolescência, eu morei em casas com quintais e muitas plantas mesmo. Para mim, o quintal é um lugar muito especial. Na minha casa, hoje, eu acho que foi meio sem querer, eu fui colocando as plantas que eu tive nessas casas, que me lembram os lugares que eu vivi, as pessoas que eu gosto, momentos especiais da minha vida. O meu quintal virou uma espécie de coleção de memórias, pelas plantas. Em 2013, eu fiz o primeiro trabalho que tinha a ver com uma planta. É um conjunto de xilogravuras que formam uma árvore. Essa árvore que eu escolhi representar fica em frente ao prédio do Departamento de Artes Plásticas da Unicamp, onde eu estudei por mais de 15 anos. Um dia eu vi ela lá enorme e pensei, eu e essa árvore crescemos juntas. Eu fotografei e fiz as xilogravuras a partir das fotografias, bem iguais a ela mesmo. Essas xilos foram impressas em tecido transparente e elas foram feitas para serem penduradas em outras árvores, em praças, lugares públicos, sempre ao ar livre. Nas praças, instalando a árvore, eu encontrei outras plantas e experimentei outras formas de relação. Comecei a colar os pedaços dessa xilogravura em troncos, galhos, raízes. Com isso tudo, eu fui entendendo o quanto as plantas e a convivência, a presença dessas plantas no meu entorno são importantes para mim. Comecei a observar mais, lembrar das plantas que eu amava na casa da minha infância, e foi nesse momento que eu percebi que muitas dessas plantas eu já tinha no meu quintal. A impressão direta de objetos, que é um processo derivado de outras técnicas de gravura, sempre me encantou. É como criar um duplo, sabe? Uma cópia do próprio objeto. Então, além da xilo da árvore e de outras plantas, eu comecei a fazer essas impressões também com as plantas. É um procedimento relativamente simples. Parece até um pouco mais simples do que é, mas mesmo assim é muito gostoso de fazer. Eu sou muito do fazer manual, das práticas de ateliê, eu gosto do cheiro da tinta, gosto de procedimentos com muitas etapas, sabe? Porque aí a gente consegue explorar muita coisa nesse caminho, mudando uma coisa aqui, outra ali. Isso vai transformando a imagem e dando a cara do trabalho. Basicamente, você tem que passar tinta no objeto, imprimir ele no papel ou tecido ou onde você quiser. Mas tem várias formas de fazer isso. Dá para usar vários tipos de tintas diferentes, passar a tinta de formas diferentes, imprimir em muitos tipos de suporte, e cada uma dessas escolhas vai dar um resultado também diferente. Como eu tenho uma aproximação com a gravura, o procedimento que eu uso é parecido com o de uma xilo. Eu gosto de usar tinta gráfica e eu uso uma prensa para fazer as impressões. É um processo cheio de etapas. Primeiro eu escolho as plantas, lavo, seco. Aí eu passo uma camada fina de tinta numa placa de alumínio. Coloco as plantas em cima dessa placa e passo na prensa. Daí, eu pego essas plantas e coloco elas em cima de um outro suporte. Coloco o papel em cima e passo de novo na prensa. Normalmente eu recorto esses pedaços de papel com as impressões e depois eu uso esses pedaços para fazer outras composições.
Então eu coloco elas no papel uma do lado do outro mesmo, mas pensando em aproveitar o papel porque a composição vai vir depois, em outro suporte ou em outros objetos. Eu gosto de fazer muitas cópias para sobrar mesmo, e cada vez eu tenho que repetir todo o procedimento. É que eu gosto bastante desse processo todo. Acaba ficando bem repetitivo, mas esse momento, enquanto eu vou imprimindo, eu também vou pensando no trabalho, planejando, lembrando do significado que aquela planta tem para mim. No fim, eu acabo com uma coleção grande de pedacinhos recortados. O resultado dessas impressões é uma imagem muito parecida com a planta. O que eu acho incrível é que qualquer pessoa que vê, mesmo que não saiba exatamente como foi feito, percebe ou intui que aquilo é algum tipo de cópia. Até os defeitinhos, as dobrinhas das folhas aparecem no registro. É um processo todo manual, mas tem um quê de impressão mecânica que eu gosto. Para mim, isso é um desenho. Hoje em dia, eu ando olhando muito para raízes. Eu guardo as raízes das plantas que morrem lá em casa, recolho, imprimo o desenho. Eu acho que isso já está virando um novo desdobramento do meu trabalho. Parece que eu estou entrando na terra, né? Ou então saindo de lá.